Então, suponha que eu tenha a seguinte função. Aqui é π menos π. E esta função se repete. Ok? E eu defino esta função como sendo este valor aqui, π sobre 2. Tá? Então, ela é aberta aqui e aberta aqui. Ok? Na realidade, o valor que eu defini no ponto de descontinuidade não afeta a integral. O que nós vamos ver na próxima aula é que afeta a convergência. Então, aí nós vamos ter que ter cuidado com esse valor na extremidade. Tá bom? Então, o que que nós temos que fazer agora? Trabalhar com estas fórmulas dos coeficientes, tá certo? Substituindo o f de t dentro das integrais. Como a f de t é definida por partes, então nós temos diversas integrais para calcular, dependendo, aqui são duas. Né? Então vamos lá, como é que a gente calcula os coeficientes de Fourier para este exemplo? Então, o A0 é 1 sobre π, integral de menos π, como eu tenho que definir em duas vezes, de menos π a 0 é 0, de 0 a π é t, então eu tenho de menos π a 0, eu não preciso nem definir porque é 0 mesmo. Então, bom, eu vou deixar aqui só indicado para que... E de 0 a π. T dt. Portanto, isto daqui é t ao quadrado sobre 2 de 0 a π. Isto é igual a π ao quadrado sobre 2π, ou seja, π sobre 2. Ok? Calculamos o A0. Agora vamos calcular o AN. O AN é igual a 1 sobre π, integral. Do zero não precisa, então eu já vou calcular direto 0 a π de quem? De t cosseno de nt dt. Ok? Aqui eu uso partes, chamo U, dv, então du é dt, v é o seno de nt sobre n, então isto é igual a 1 sobre π, que multiplica t seno de nt sobre n, de 0 a π, menos vdu. Bom, a primitiva do seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de nt sobre n, como eu já tinha esse n ao quadrado. Também calculada de 0 a π. Então, usando partes, isso sai rapidamente. Eu calculo isto em π. Então, eu tenho π seno de nπ, que é 0, e no 0 é 0. Então, tudo isso é 0. E aqui eu tenho o cosseno de nπ sobre n ao quadrado, aqui eu tenho mais, menos o cosseno no 0, menos 1 sobre n ao quadrado. Então, encontramos que o AN é igual a 1 sobre n ao quadrado. Quem é o cosseno de nπ? É menos 1 elevado a n. Menos 1. Então, esta é a fórmula
dos ANs. São os coeficientes de Fourier da parte do cosseno, das séries de cosseno. Ok? E faço a mesma coisa para o BN. Ok? Então, o BN é igual a 1 sobre π, integral, como de menos π a 0 é 0, fica T seno de NT. dt. Isto daqui também por partes, o dv, du, dt, e v menos cosseno de NT sobre N. Ótimo. Então, isso é 1 sobre π. U vezes V é menos T cosseno de NT sobre N. E a integral de VDU é menos a integral de VDU com esse menos mais. Esta integral é o seno de NT sobre N ao quadrado. Tudo isso calculado de 0 a π. Ok? Bom, o seno em π é 0, o seno de 0 é 0, então só sobra esse termo ali, que é 1 sobre π. Então, BN é 1 sobre π, menos, vou ter aqui um menos π cosseno de Nπ sobre N, porque no 0 é 0 por causa do T. Então, o coeficiente é menos cosseno de Nπ sobre N. Mas cosseno de Nπ quem que é? Menos 1 elevado a N. Vezes este menos 1 elevado a N mais 1, por causa desse menos, sobre N. Então, está aqui o coeficiente Bn. Então, eu posso escrever a série de Fourier para essa função como sendo π sobre 4, é o A0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito daquele coeficiente, 1 sobre n ao quadrado, menos 1 elevado a n menos 1, cosseno de nt, mais somatório de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, seno de nt. Então, a série de Fourier desta função é a soma destas séries, tá certo? Então, é realmente uma aplicação direta da fórmula. Outra coisa que se observa, é lógico, nós não justificamos isto ainda, mas substituir, por exemplo, nesta igualdade, valores, ou seja, se eu coloco um T aqui, o fato de eu estar dizendo que isto é igual a esta série, significa que substituir T do lado esquerdo e substituir T aqui por esse mesmo valor do lado direito, eu obtenho igualdade, né? Então, por exemplo, em T igual a π, tá certo? Em T igual a π, quanto vale esta função em T igual a π? Vale π sobre 2, tá? E aqui, realmente, eu vou explicar isso na próxima aula, que se fosse outro valor, eu não teria igualdade. Só, o valor tem que ser o valor médio entre o limite lateral da esquerda e da direita.
Mas eu quero ilustrar, aproveitar que é a primeira série de Fourier, e ilustrar o que nós temos aqui. Na realidade, substituir um valor aqui pela convergência seria substituir de lá também. Bom, eu vou deixar para comentar isso um pouco realmente na aula que vem. Agora, a pergunta natural é o que acontece quando o período não é 2π? O que fazer quando o período não é 2π? O que tem que ser 2π? Pode ser qualquer outro período. Então, eu quero mostrar para vocês que, na realidade, o fato de ser 2π não é importante. Uma substituição consegue as fórmulas no caso de qualquer período da função. Por exemplo, vamos chamar o período de 2L. Então, L é o meio período. Então, o caso onde o período é igual a 2L. Então, no caso... Isso. Ok. Então, Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que eu quero? Eu vou fazer a seguinte substituição. Seja... Então, F tem período 2L. F de t. Então, eu vou definir uma G de U igual a F de LUπ. Defina uma G de U desta forma. Eu afirmo que a G de U tem período 2π. E aí eu sei aplicar as fórmulas para G. Eu vou fazer essa substituição. Por que G tem período 2π? Vamos calcular quem é G de U mais 2π. G de U mais 2π é F de L de quem? De U mais 2π. Estou calculando a G em U mais 2π, dividido por π. Então, isso é igual a F de LUπ. E agora, esse L multiplica 2π e o π cancela, mais 2L. Agora, F tem que período? 2L. Então, isso é igual a F de LU sobre π. Isso é igual a F de LU sobre π. Mas, por definição, a F de LU sobre π é a G de U. Então, com isso, eu provei que a G, definida desta forma, tem período 2π. Então, eu posso calcular os coeficientes de Fourier para G. Mas, obviamente, a G está ligada a F. Então, depois eu volto para a função F. Então, vamos ver como que se faz isso. O A0 para G é 1 sobre π, integral de menos π a π, G de U du. Porque a G tem período 2π. Agora, eu faço uma substituição, eu sei que isso é a mesma coisa que 1 sobre π, integral de menos π a π, a G de U é a F de LUπ, LU sobre π, du. Então, o que eu faço? Eu gostaria de voltar para a variável t. Então, se eu chamo t igual a LUπ, ou seja, π vezes t sobre L igual a U, então eu sei, isso implica
que o du é igual a π sobre L dt. E os limites? Quando u é igual a menos π, quanto vale t? Menos L. Eu quero levar tudo de volta para a variável t. Quando u é igual a π, então quando eu substituo π aqui, cancela t igual a L. Isso implica t igual a L. Então, fazendo essa mudança de variável, eu tenho 1 sobre π, integral, aqui é de u igual a menos π, mas u igual a menos π é t igual a menos L, até L, f de t, e o du é π sobre L dt. Agora, esse π sobre L vem para fora da integral, o π cancela, então eu tenho 1 sobre L, integral de menos L a L, f de t dt. Então, para a função periódica de período 2L a f, a fórmula de calcular o A0 é 1 sobre o meio período, que é L, integral de menos L a L de f de t dt. Ok? E notem que esta fórmula generalizou, porque se o período fosse π, estava certinho, caía no caso anterior. Porque se o período fosse 2π, porque o meio período seria π. Quem que é o AN? Ok? O caso de... eu tenho o seguinte, a integral de 1 sobre π, de menos π a π, g de u, cosseno de n vezes u, du. Isto é o AN. Fazendo essa substituição de variável, eu tenho 1 sobre π, integral de menos L a L, f, esta g nada mais é do que a f de LU sobre π. Então, eu coloco t, cosseno de n, quem que é u? U é π vezes t sobre L. Π vezes t sobre L. E o du, nós já vimos que é π sobre L dt. Portanto, π cancela com esse π, e eu tenho 1 sobre L, integral de menos L a L, f de t, cosseno de n π vezes t sobre L dt. Então, este é o coeficiente para uma função de período 2L. E o Bn é a mesma coisa, é 1 sobre L, integral de menos L a L, f de t, seno de nπ vezes t sobre L dt. Tá? Então, esses são os novos coeficientes de Fourier generalizados para período 2L. Note que, novamente, se L for igual a π, ou seja, o período é 2π, cancela e eu volto ao caso anterior. Então, realmente, eu generalizo. Então, eu posso escrever a série de Fourier de uma função f de t de período 2π, justamente com estes novos coeficientes, n igual a 1 até infinito. Aqui eu tenho o cosseno de n π vezes t sobre L, mais somatório de n igual a 1 até infinito, dn seno
de NΠ vezes T sobre L. Tá? O que eu queria comentar aqui desta igualdade, que eu estou escrevendo igualdade o tempo todo. É interessante a gente observar que o f de t pode ser visto como sendo a soma da série para cada t, igual o caso de séries de Taylor. Então, por exemplo, no t igual a zero. No t igual a zero, a função é contínua e vale zero, tá certo? No t igual a zero. Então, eu posso escrever, ou seja, dizer que é igual é poder substituir e obter uma igualdade. Então, olha só, eu tenho que zero é igual a π sobre 4, o seno do zero é zero, o cosseno do zero é 1, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado, menos 1 sobre n menos 1. Porque o cosseno do zero é zero. Note que isso daqui é uma série numérica. Não tem mais t. Né? E, de fato, se n for par, isso daqui é zero. Se n for ímpar, isso daqui é menos 1. Então, o que eu posso deduzir olhando para isso daqui? O que eu posso deduzir? Que esta série, para n ímpar, esta diferença é sempre o quê? Quando n é ímpar? Esta diferença é sempre menos 1, tá? Menos 1, menos 1, menos 2. Então, olha só, eu chego à conclusão que eu tenho, de fato, uma soma para esta série numérica, que π sobre 4 mais o somatório de menos 2 sobre n ao quadrado ímpar é a mesma coisa que 2k mais 1 com k igual a zero. Eu posso escrever assim, olha, o primeiro ímpar é 1. Então, eu posso colocar menos 2, 2k mais 1 ao quadrado, k igual a zero até infinito. Como o primeiro é o 1, aqui k igual a zero produz o 1. Então, tudo isso é zero. Se eu passo esse π sobre 4 para o lado de cá, então eu tenho que isso é igual a menos π sobre 4. Multiplicando por menos os dois lados e dividindo por 2, eu tenho π sobre 8 é igual a esta série. A soma desta série é π sobre 8. Soma no sentido de séries numéricas mesmo, tá? Então, é interessante trabalhar com as séries de Fourier e essa igualdade, porque produz somas de séries numéricas, né? Ok. Como o período é 2π neste caso, ela se repete, período 2π, eu precisaria descrever esta curva, que daria um certo trabalho. Então, aqui eu quero usar uma propriedade de funções periódicas, que é a seguinte: se eu integro de 0 a p, a minha função de período p, é a mesma coisa que integrar sobre qualquer período inteiro da função, p mais a. Então, se eu começo em a, p mais a, o resultado de integrar de 0 a p ou integrar de a até p mais a é o mesmo. Ou seja, de menos p sobre 2 a p sobre 2 é o mesmo. Tá? Este resultado é importante. Com uma pequena substituição, eu deixo como exercício, vocês mostram que isso é sempre verdade. Então,
Por que que isso me interessa? Porque eu quero calcular a série de Fourier e é muito mais fácil, ao invés de integrar de menos π a π, período é 2π, eu integro de 0 a 2π, porque é uma função apenas, não é? Então, ótimo. Então, nesse caso, eu integro 1 sobre π, π é o meio período, a integral de 0 a 2π, que é a mesma que a integral de menos π a π, tá certo? E aí eu coloco a função t ao quadrado dt. Portanto, isto daqui é 1 sobre π, t ao cubo sobre 3, de 0 a 2π. Então, nós temos que isto é 8π ao quadrado sobre 3. Ok? Esse é o A0. Agora, eu gostaria de calcular o AN. Então, o AN é igual a 1 sobre π. Novamente, eu aproveito o fato de que posso integrar de 0 a 2π. T ao quadrado cosseno de nt. Como o período ainda é 2π, é isso aí, tá? E aí, novamente eu uso partes, né? U dv. Então, o que que nós temos? Eu tenho du é 2t dt e v é seno de nt sobre n. Então, a gente pode escrever isso como u vezes v, t ao quadrado seno de nt sobre n, menos v du, menos essa integral, 2t seno de nt sobre n dt. Mais uma vez, partes, t ao quadrado seno de nt sobre n, aqui u vezes v, eu chamo menos 2 sobre n, quem que é o u? Eu vou chamar isto de u, isto de dv, então du é dt, e o v é o cosseno, menos o cosseno de nt sobre n. Tá? Então, estou integrando isso, então u vezes v é t cosseno, menos t cosseno de nt sobre n, menos v du, mais seno de nt sobre n ao quadrado. Tudo isso calculado de 0 a 2π. Este também de 0 a 2π. Ok? Seno de 2nπ é 0. Seno de 0 é 0. Então, aqui o que que nós temos? Menos 2 com esse menos mais, 2 sobre n, 2π, cosseno de 2nπ. Quanto que é cosseno de 2nπ? Isso daqui é sempre um múltiplo de 2π, é 1. Então, isso daqui é sempre 1. É dividido por n. Aqui o seno é 0 nesses dois limites. Então, nós temos que isto é 4π sobre n ao quadrado. Então, calculamos o coeficiente... Eu esqueci do π? Esqueci, né? Eu tenho que carregar este 1 sobre π para todo este coeficiente. 1 sobre π. Portanto, 4 sobre n ao quadrado. Ok? Bom, o próximo é o Bn. E aqui é interessante neste exemplo, porque nós vamos poder trabalhar com vários valores
para encontrar somas de séries numéricas interessantes. Olha, o Bn, portanto, é igual a 1 sobre π. Eu uso essa propriedade, integro de 0 a 2π, t ao quadrado seno de nt, dt. Então, novamente, eu uso partes e du é 2t dt e v é menos cosseno de nt sobre n. Então, u vezes v menos t ao quadrado cosseno de nt sobre n, menos vdu, mais a integral do cosseno, que é o seno. Opa, não, desculpa, vdu é a integral de cosseno de nt sobre n vezes 2t. Então, eu ponho esse 2n e deixo o t aqui, dt. Ok? Bom, isso tudo de 0 a 2π. Faço partes novamente. Então, esse é o u, esse é o dv. Então, agora, essa integral é u vezes v, ou seja, t seno de nt sobre n, menos vdu, menos a integral de seno de nt sobre n dt. Então, usando partes, nós temos isso. Então, o resultado aqui é menos t ao quadrado cosseno de nt sobre n, mais 2t sobre n ao quadrado seno de nt. E aqui é uma integral derivada, a primitiva é cosseno. Menos cosseno, com esse menos dá mais n ao quadrado. Ok? E tudo isso calculado de 0 a 2π. Então, é fácil ver que este é 0, o seno, no 2π é 0 e no 0 é 0. E os termos em cosseno, nós temos menos 2π ao quadrado cosseno de 2nπ, que nós já vimos que é 1. Esse é 1, dividido por n. No 0 é 0, aquele termo. E este termo é cosseno de 2nπ, que é 1, dividido por n ao quadrado, menos o limite inferior, que é 1 sobre n ao quadrado. Ok? Então, este termo cancela com este, e nós temos... de novo eu esqueci do 1 sobre π, hein, gente? Eu fiz toda a integração por partes e tem este 1 sobre π aqui fora, que eu não posso esquecer. Ok? Então, nós temos que isso daqui é igual a menos 4 π sobre n. Então, esse é o Bn. Portanto, a série de Fourier, f de t, vai ser igual a 4π ao quadrado sobre 3, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, o an nós calculamos e é 4 sobre n ao quadrado, cosseno de nt, mais somatório de menos 4π sobre n, mais o somatório de menos 4π sobre n seno de nt. Então, essa é a série de Fourier para a função
t ao quadrado no intervalo 2π repetida, ok? E é interessante observar certos valores, só para fechar, para entendermos esta igualdade. Por exemplo, em t igual a 0, o que eu posso concluir? Olhando aqui para o gráfico desta função. T igual a 0, eu substituo 0, aqui é 0. Então, em t igual a 0, f de 0 é 0. Basta olhar aqui no gráfico, é 0. Né? T igual a 0. Só que, nos pontos de descontinuidade, nós vamos ver que a série não converge para o limite pela direita, que seria 0. Converge para o valor médio entre o limite pela direita e o limite pela esquerda. Como este valor aqui é 4π ao quadrado, esta altura aqui é justamente 4π ao quadrado, então isto daqui é 2π. Então, na realidade, em t igual a 0, f de 0 tem que ser esse valor médio para que eu tenha a convergência. Então, eu vou ter que dizer que f de 0 é 2π para poder usar esta igualdade. Não, que 2π? Eu tenho que dividir por 2 apenas. Então, é 2π ao quadrado. Tá? É o valor médio. Então, é este menos o 0 dividido por 2. Então, é 2π ao quadrado. Tá certo? 2π ao quadrado. Então, 2π ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre 3. Agora, eu substituo t igual a 0. Aqui dá 1 e aqui dá 0. Então, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de 4n ao quadrado. Então, vejam, o que acontece com esta soma? Eu tenho, passa este subtraindo, 2π ao quadrado sobre 3, é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, de 4n ao quadrado. Ou seja, divide os dois lados por 4 e eu tenho a soma desta série. Aqui não são os ímpares, hein? Ou seja, esta soma, simplificando, é π ao quadrado sobre 6. A soma da série 1 sobre n ao quadrado é π ao quadrado sobre 6. Usando simplesmente essa igualdade da função com a sua série de Fourier. Em t igual a... vamos escolher outro valor aqui, por exemplo, t igual a π. Em t igual a π, quanto que vale esta função em π? π ao quadrado. Então, f de π é π ao quadrado. Substituindo π aqui, dá 0. Substituindo π aqui, aparece o cosseno de nπ, que é menos 1 elevado a n. Então, eu tenho que isto é igual a 4π ao quadrado sobre 3, mais somatório de menos 1 elevado a n, que é o cosseno de nπ. Eu tenho 4 aqui sobre n ao quadrado. E, portanto, podemos fazer exatamente esta mesma conta. Eu vou ter menos π ao quadrado, passa este termo subtraindo para cá. Então, eu tenho menos π ao quadrado sobre 3 é igual... Passa o 4 dividindo, portanto, eu tenho 12, é igual ao somatório
de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n, n ao quadrado. Ok? Então, eu tenho aí outra soma. Outra soma. E isso. Que eu também posso escrever da seguinte forma. Π ao quadrado sobre 12 multiplica por menos os dois lados. E aí aparece um menos a mais aqui. N ao quadrado. O que acontece se eu somo esta série com esta daqui? Elas são idênticas. Só que uma cancela os termos pares ou ímpares. Quem é o primeiro termo desta? Esta é 1, é o primeiro termo. Menos n igual a 2, menos 1/4. N igual a 3, mais 1/9, etc. E esta é 1 mais 1/4, mais 1/9. Então, sempre vão cancelar os pares. E daí, eu tenho que, se eu somo estas duas, π ao quadrado. Se eu somo ou subtraio, né? Tanto faz. Eu vou obter coisas distintas, mas se eu somo as duas, π ao quadrado sobre 12, isso é igual ao somatório. Quem que sobrou? Só os ímpares. Então, eu vou ter 1 sobre 2k 2k mais 1 ao quadrado, de k igual a 0 até infinito. Então, esta série tem isto por soma. Então, assim, eu posso trabalhar com a igualdade de Fourier realmente. Nós vamos formalizar a ideia dos pontos de descontinuidade e o valor médio na próxima aula. Ok? Muito obrigada.